O quê? Você está procurando uma igreja perfeita? Você acha que é possível? Você me disse, Israel, eu não quero congregar mais na minha igreja não, é muita confusão. Me desprezam, sabe? O pessoal não me visita, passo dias e o pessoal não liga pra mim, não manda uma mensagem. Ah, eu queria uma igreja perfeita. Muita confusão nessa igreja, sabe? É, então tá. Então vamos fazer uma coisa, vamos procurar a igreja perfeita com Jesus, enquanto Jesus estava na terra, tá? E depois com os apóstolos, e a gente vai procurar uma igreja perfeita. Vamos fazer assim, igreja perfeita, é isso que você quer? Tá. Na primeira igreja, quando Jesus procurou seus discípulos, que formou o seu colegiado de apóstolos, de discípulos, a gente nota uma coisa. Judas, ele era o tesoureiro e ele roubava o dinheiro da bolsa. Acredita nisso? Pedro negou a Jesus. Igreja de Jesus, hein? Jesus era o pastor deles. O próprio Cristo disse que era o pastor deles. Pedro, ele cortou a orelha de Malco, que ia prender Jesus. Olha isso. Ele ia formar uma confusão ali. Lembra do apóstolo do amor, João? Olha que igreja perfeita, hein? João, ele era o apóstolo do amor. Mas junto com seu irmão, Tiago, a Bíblia diz que um dia ele queria fazer uma oração para descer fogo do céu, assim como Elias orou e desceu fogo, não é? E desceu fogo do céu e a coisa pegou mesmo. Então ele queria que pegasse de novo, pegasse fogo em Samaria, destruísse todo mundo lá em Samaria. E Jesus olhou para João, rapaz, eu não vim para matar os homens. Eu não vim para destruir os homens, a alma dos homens. Eu vim para salvá-los. E João dali para frente começou a analisar melhor a pessoa de Jesus. Agora, andando com Jesus, eles não eram perfeitos. O apóstolo Paulo, por exemplo, foi pastor de várias igrejas. Por exemplo, lá em Corinto, ele disse que lá tinha panelinha, como em alguns lugares. Em 1 Coríntios 1:12. Tinham invejosos lá. Tinham briguentos lá. 1 Coríntios 3:3. Eles processaram a própria igreja. Em 1 Coríntios 6:11. Olha isso. Tinha fornicação entre eles e colocavam venda nos olhos. Mas Paulo descobriu e mandou disciplinar aquele rapaz que estava praticando a fornicação com a sua própria madrasta. Mas na segunda carta, Paulo foi e trouxe ele de volta para que ele não fosse morto espiritualmente pela demasiada tristeza que ele estava sentindo e a igreja também. E colocou ele de volta à comunhão. Então veja que confusão na igreja de Paulo. Na igreja de Éfeso, alguns eles não sabiam como amar. Eles até aprenderam isso, mas não sabiam amar como Jesus amava. Apocalipse 2:4. Na igreja em Tessalônica, alguns andavam desordenadamente, como diz lá, e não gostavam de trabalhar. 1 Tessalonicenses 3:11. E Paulo diz que quem não quiser trabalhar, também não coma. Em Filipos, na igreja que estava em Filipos, era uma igreja estruturada. Mas duas irmãs que estavam lá dentro, provavelmente do círculo de oração, que também evangelizavam, elas brigavam entre elas. E não se falavam mais. Filipenses 4:2. Confusão na igreja. Na igreja em Colossenses, a Bíblia diz que lá dentro tinham hereges, que causavam confusão, dúvida na doutrina. E colocavam, inclusive, uma certa doutrina adorando a anjos. Colossenses 2:18. Na igreja em Gálatas, os crentes se devoravam um ao outro, porque queriam ficar nos preceitos da lei, ainda, guardando o sábado e continuar circuncidando. Quando Cristo trouxe, na verdade, um novo testamento, um novo mandamento, pela graça. Pela graça sois salvos, não pela lei. Gálatas 5:15. E se tiver alguém que está preso a esse tipo de preceitos da lei, leia o livro de Gálatas algumas vezes. É um livro curtinho, mas vai aprender muito com esse livro. Mas deste assunto que estamos falando, Gálatas 5, verso 15. Na igreja em Tiatira, eles toleravam, isso é uma igreja, e lá tinha pastor lá dentro. Imagine você numa igreja dessa, em Tiatira. Eles toleravam uma tal de Jezabel, que ela profetizava inclusive lá dentro, era profeta, e ensinava o quê? A prostituir e a idolatrar. Apocalipse 2, verso 20. Na igreja em Laodiceia, alguns crentes eram orgulhosos, materialistas, mornos na fé. Por isso Cristo os vomitou da sua boca. Apocalipse 3, verso 16. Eram crentes meia boca. Na igreja, em Pérgamo, lá tinha um grupo de hereges que seguiam uma falsa doutrina de nicolaítas e também de Balaão. Apocalipse 2, versículo 14 e 15. Na sede, isso na igreja sede, na central, em Jerusalém, alguns eram preconceituosos com os não-judeus. Gálatas de novo, capítulo 2, versículo 12 e 13. Eram murmuradores, Atos 6 e verso 1. Outros, eles mentiam para os líderes. Para quê? Para se destacar na igreja. Lembra daqueles que puxam o tapete do outro, para o outro cair e ele entrar no lugar do outro? Atos 5, do versículo 1 ao 11. Então, o que eu posso concluir com tudo isso? Se na própria Bíblia a igreja não é perfeita, mas ela está num processo de aperfeiçoamento dos santos por sermos humanos. Então, você é humano, você não é perfeito.
Então eu concluo que a igreja ela não é perfeita. Enquanto formos seres humanos, estamos procurando sempre nos arrepender das nossas falhas, mas temos que reconhecer que estamos falhando, colocando a nossa vida no raio-x, na leitura da palavra de Deus. Quem conhece, a Bíblia conhece seus defeitos. Quem não lê Bíblia não sabe seus defeitos, fica pondo defeito no outro que lê. Então congregue na sua igreja, não corra, não fuja da sua igreja, se é que lá tem líderes que realmente ensinam a Bíblia, não é, dentro da sua realidade, dentro dos preceitos divinos. Então não fuja da sua igreja. Você não é perfeito, a igreja não é perfeita. A igreja é composta de humanos que precisam se aperfeiçoar em santificação até a volta de Jesus. E sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Tem gente que não gosta, que a gente fala que o crente é santo, que não existe santo, não tem santo na terra. Tem santo sim, se não tiver não vai para o céu. Sem santificação, ninguém verá a Deus. E nas cartas que Paulo enviava, ele dizia aos santos que estão na igreja tal, aos santos que estão na igreja de Gálatas, aos santos que estão na igreja, e ele ia falando, aos santos, quem é santo? Que se santifica. Santo não é quem morreu, santo é quem está se santificando na terra. Então, quando Jesus voltar, sim, aí sim, seremos uma igreja perfeita, aperfeiçoada por ele, por Jesus. No arrebatamento, nossos corpos serão perfeitamente o quê? Transformados. A igreja sim será perfeita. Então, enquanto você estiver na terra, procure se aperfeiçoar como? Adorando, agradecendo a Deus, amando seus irmãos como a você próprio. Se arrependa na oração. Tenha esse processo de santidade, de santificação. Consagre sua vida, consagre um dia ao Senhor na semana para servi-lo em santidade, lendo a palavra, jejuando. Não deixe de cultuar a Deus, pois Ele é digno disso. Deus te guie, lhe dando líderes que venham estar conservando a doutrina bíblica. Não vá à igreja para ser servido, que quem sabe é isso que você está querendo. Jesus, por exemplo, ele veio para servir a igreja. Ele disse, eu não vim para ser servido, eu vim servir. Você é maior que Jesus para ser servido pela igreja? Não vá ao culto para receber agrado dos homens. Agrade a Deus no seu culto. Faça o seu culto. Não fique olhando o culto do outro. Se apresente a Deus como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional e inteligente. Então, terminando, eu quero pedir a nossos irmãos, finalizando essa mensagem, que mande sim suas sugestões de temas e assuntos que vocês têm dúvida com relação a casamento, com relação a doutrinas da palavra de Deus. Estaremos aqui à disposição, na medida do possível, a gente responde aos nossos amados irmãos. Deus em Cristo vos abençoe. Igreja perfeita não existe. Existe o processo de aperfeiçoamento dos santos até que Cristo venha arrebatar a igreja, e aí sim receberemos a transformação perfeita que só Cristo pode nos dar. Deus em Cristo te abençoe.